Irmãos queridos, nós vamos agora para o momento da exposição da palavra do Senhor, e é a exposição da palavra para os adultos, jovens, adolescentes e para as crianças também. Livro de Miqueias, livro do profeta Miqueias, capítulo 3. Eu não sei se a essa altura você já está conseguindo encontrar com facilidade, se não me falha a memória, eu olhei agora há pouco na Bíblia da Deise, para aqueles que têm a Bíblia na edição comemorativa, é a página 1018. Se não me falha a memória. A minha Bíblia é letra gigante, é outra numeração. Miqueias capítulo 3. Miqueias capítulo 3. Até o final dessa exposição, dessa série, os irmãos vão estar encontrando com facilidade Miqueias. Obrigado, irmão. Miqueias capítulo de número 3, irmãos queridos. Hoje nós vamos expor os versos 1 a 4, por isso eu peço que todos acompanhem com bastante atenção, com interesse, porque é a palavra do Senhor para o seu coração, para bênção para a sua vida, e você deve acompanhar então com atenção. Crianças, adolescentes, jovens, adultos, aqueles também que estão em casa, acompanhem todos com atenção. Diz assim: eu disse, escutem agora, governantes de Jacó e chefes da casa de Israel. Por acaso não é a vocês que compete conhecer a justiça? Mas vocês odeiam o bem e amam o mal. Arrancam a pele do meu povo e a carne de cima dos seus ossos. Vocês comem a carne do meu povo e lhes arrancam a pele. Quebram os seus ossos e os repartem em pedaços que vão para a panela e em carne que vai para o caldeirão. Um dia eles hão de invocar o Senhor, mas Ele não os ouvirá. Naquele tempo, esconderá deles a sua face, por causa do mal que praticaram. Até aqui a palavra do Senhor. Oremos mais uma vez. Pai Celestial, como teu servo Micael orou há pouco, que o Senhor, ó Deus, fale ao nosso coração, nos instrua, através da tua palavra que acabou de ser lida. Abençoe, Senhor, a exposição da Tua palavra, que o nome de Cristo seja exaltado e que nós, povo do Senhor, sejamos instruídos, edificados. Ajuda, Senhor, o Teu povo a ser bom ouvinte da Tua palavra e também ajuda-nos a sermos praticantes. Em nome de Jesus, o nosso Senhor, o Rei Sublime, é que nós oramos gratos. Amém. Domingo passado nós estávamos expondo à noite Efésios 4, aquela parte de Efésios 4, onde Paulo escreve: vocês se irem, mas não pequem. Se irem, mas não pequem. E enquanto eu preparava na semana retrasada o sermão, domingo passado, eu fiquei meditando sobre isso. Irar e não pecar, como é um desafio, porque é tão fácil a gente se irar, e é tão fácil a gente pecar quando a gente se ira. Por exemplo, quando nós começamos a olhar para a realidade da nossa nação, quando a gente começa a acompanhar as notícias a respeito dos governantes, as notícias dos desvios, de corrupção, tanto na área do executivo, aqueles que deveriam governar de forma justa para o bem do povo e governam com seus esquemas de corrupção, desviando verbas que deveriam ir para a saúde, fazendo com que muitas pessoas morram por causa do desvio dessas verbas. Aqueles que são do legislativo, que deveriam fazer leis justas, leis para o bem do povo, leis que fossem abençoadoras, mas fazem leis que vão de encontro, não ao encontro, mas de encontro, se chocam com a vontade de Deus, com a palavra do Senhor, leis que acabam por promover o pecado. E quando nós pensamos no judiciário, quantos juízes fazendo coisas que não deveriam fazer, e eu não sei como é com você, mas eu fico pensando nessas coisas e meditando sobre isso, e ouvindo, acompanhando as notícias, isso me revolta. E não é difícil, irmãos, me irar e pecar diante disso. E também não é difícil a gente começar a não é difícil você começar a nutrir ódio e revolta e ficar desanimado também com isso.
Mas aí nós precisamos nos lembrar da verdade de que existe um Deus, aquele mesmo que constitui as autoridades, que estabelece as autoridades. Um Deus que não está, meus irmãos, indiferente a tudo isso que acontece. Um Deus que não está indiferente aos desmandos, à corrupção, à maldade dos governantes, dos magistrados. Um Deus, meus irmãos, que não somente sabe o que eles estão fazendo de mal, é um Deus que aponta e acusa-os, e é um Deus que executa o seu juízo sobre aqueles cujo poder de governar tem sido usado para o mal e não para o bem. E ao olharmos para o texto que acabamos de ler, meus irmãos, o que nós aprendemos é isso. O nosso Deus, aquele que é alto e sublime, como lemos ainda há pouco em Isaías, é um Deus que não está indiferente às atitudes e às maldades dos governantes. E é um Deus que não somente expõe essas maldades, mas é um Deus que executa o seu juízo contra os governantes que praticam o mal, contra os governantes que fazem mal para o povo e principalmente para o povo de Deus. E é isso que nós veremos aqui em resumo na manhã deste dia, olhar para esses primeiros versículos do capítulo 3 do profeta Miqueias. Irmãos, nós temos olhado para este livro tão especial, tão maravilhoso da palavra de Deus, como toda a palavra de Deus é especial e maravilhosa. E é um livro de tantos oráculos, de tantas profecias, de tanto juízo de Deus, mas também é um livro onde nós temos já visto Deus manifestando a sua misericórdia, manifestando a sua esperança para o seu remanescente. E nós chegamos hoje no capítulo de número 3, e nós temos agora esses oráculos, essas profecias contra os governantes. Vejam o que diz o versículo 1, eu disse: escutem agora, governantes de Jacó e chefes da casa de Israel. É o profeta do Senhor, o próprio Deus, através do seu profeta, se dirigindo aos magistrados. O magistrado é aquele que recebe autoridade para poder governar, para poder dar ordens, para poder decidir coisas. Há uma expressão, ela não é muito comum, decididor, são os decididores, ou aqueles que tomam as decisões. E agora Deus, através do seu profeta, se volta para estes líderes, para estes governantes. E, irmãos queridos, o profeta tem uma pergunta para esses líderes, tem uma pergunta contundente, tem uma pergunta muito clara e muito séria. Percebam qual é a pergunta que ele faz ainda no versículo de número 1. Ele diz: por acaso não é a vocês que compete conhecer a justiça? Percebam, irmãos, que pergunta clara, que pergunta direta para os líderes, para os magistrados, para os governantes, para os chefes. E cada tribo de Israel, das 12 tribos, tinha um ancião que era líder. E então aqui a liderança de forma geral. E a pergunta do Senhor, através do seu profeta, é essa: não cabe a vocês a responsabilidade de conhecer a justiça? Não cabe a vocês a responsabilidade, não que nós não possamos, irmãos, conhecer a justiça, mas Deus está dizendo através do seu profeta: não cabe a vocês a responsabilidade de conhecer o direito, conhecer o juízo, conhecer a justiça? E, irmãos, acima de todos os líderes, digamos assim, de todos os outros líderes em Israel, os líderes oficiais deveriam saber o que constitui a justiça. É o que o Senhor argumenta aqui. E percebam que não deveriam conhecer apenas a lei, porque talvez alguém pense: conhecer a justiça, saber o que é justiça, saber o que é o direito, saber o que é o juízo, saber o que é a lei. Não é apenas isso. Este conhecer, meus irmãos, não é apenas conhecer no sentido de saber que existe, mas é no sentido de executar, é no sentido de carregar no coração, na vida, na ética, esse juízo, essa justiça, a lei. Então, como disse um comentarista bíblico, conhecer aqui a justiça, a lei, significa fazer com que dentro da comunidade reinasse um clima de justiça e fraternidade. Os magistrados, aqueles que recebem do Senhor, e não tenham dúvida, é o Senhor quem estabelece reis, juízes, ainda que
usando a vontade do homem, mas é Deus em sua soberania que permite, que estabelece, é Ele que reina, que estabelece reis e que tira reis, que estabelece juízes e tira juízes. E a esses que recebem de Deus, ainda que eles não reconheçam isso, mas que recebem de Deus esta autoridade, cabe a eles promover a justiça, promover na comunidade para que reine um clima de justiça e fraternidade. Um clima de justiça e fraternidade. E agora Deus está dizendo para eles através do profeta: não é a vocês que cabe essa responsabilidade? Deus está chamando a atenção daquela liderança, daqueles governantes, daqueles magistrados, fazendo-os reconhecer que cabia a eles essa responsabilidade, a eles que demonstravam esta falta de conhecimento, e não, como eu disse, a falta de um conhecimento intelectual, mas a falta da prática desse conhecimento. E logo à frente, como nós já lemos, Deus vai mostrar o que eles estavam fazendo na prática. Irmãos queridos, nós precisamos entender que, como eu acabei de dizer, que Deus em sua soberania, nós iniciamos o culto lendo lá em Isaías 57, que Ele é aquele que habita no alto, Ele é alto e sublime, e nós cantamos que Ele é o Rei sublime, e nós cantamos que Ele é soberano, Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus Tu és Senhor absoluto, de forma, queridos irmãos, que não tenhamos dúvida, ainda que não entendamos, por que Deus estabelece alguns governantes. Eu mesmo fico tentando entender, por que, Senhor, justamente esse, por que justamente aquele? Bom, Deus tem os seus propósitos, foi o mesmo que levantou a Síria, para executar a sua disciplina, o seu juízo contra o reino do norte, depois levantou a Babilônia contra o reino do sul. Deus faz o que quer, Ele é rei e Ele trata, e o que nos conforta é saber que Ele é bom, e todas as coisas contribuem para o bem daqueles que o amam, daqueles que pertencem a Ele, e esse bem é nos fazer semelhantes ao Seu Filho Jesus, conforme nós lemos lá em Romanos 8, 28, 29. E segundo a Bíblia, esse mandato de justiça se aplica não só aos oficiais do Antigo Testamento, mas a todos os líderes civis hoje. Até um capítulo da nossa confissão de fé que trata do magistrado civil, porque, meus irmãos, este mandato, ele se estende para os nossos dias, para os governantes dos nossos dias hoje. O apóstolo Paulo deixa claro isso quando nós lemos, por exemplo, lá na carta aos Romanos, no capítulo 13, verso 1, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por Ele instituídas. Toda autoridade provém de Deus. E não se enganem, cada líder, ele tem sido instituído pela providência de Deus. Por isso que Deus responsabiliza os líderes pelo exercício de justiça moral e social. Então, antes de você ficar revoltado e desesperado, diante da corrupção dos líderes, seja no legislativo, no executivo ou no judiciário, saiba, foi Deus quem instituiu, e Deus sabe o que está acontecendo, e é Deus quem responsabiliza. Essa é a primeira coisa, irmãos, que nós aprendemos. O nosso Deus, Ele não está indiferente aos atos maus dos governantes, Ele é o Deus que responsabiliza os governantes diante dos atos maus praticados. E é o que nós vemos aqui neste versículo de número 1, Deus responsabilizando as autoridades civis, os magistrados civis, por causa, diante da responsabilidade que eles têm. Mas, queridos irmãos, o nosso Deus não é apenas aquele que sabe o que está acontecendo, não é apenas aquele que estabelece esses líderes, não é apenas aquele que sabe dos seus atos maus e os responsabiliza. Também, meus irmãos, nós vemos que é aquele que, sabendo o que eles fazem, sabendo exatamente o que eles fazem, ele expõe e condena a maldade deles. Ainda no versículo 2, Deus diz assim: mas vocês odeiam o bem e amam o mal, arrancam a pele do meu povo e a carne de cima dos seus ossos. Deus, meus irmãos, sabe de cada ato de maldade cometido
pelos líderes, pelos governantes, pelos magistrados. E Deus não apenas chama a responsabilidade, mas Deus, meus irmãos, acusa, Deus traz contra eles, Deus expõe, condena a maldade deles. E ao dizer aqui no verso 2, vocês odeiam o bem e amam o mal, Deus está dizendo, vocês estão agindo de forma contrária para o qual vocês foram chamados. Porque a autoridade instituída por Deus, ou aqueles que recebem a autoridade do próprio Deus, a recebem para promover o bem, para amar o bem e para odiar o mal. E na linguagem do profeta, de Deus através do seu profeta, o que aquelas autoridades estavam fazendo era justamente o contrário. Ao invés de amarem o bem, eles odiavam o bem. Odiar o bem é odiar aquilo que é correto, é odiar aquilo que é justo, é odiar aquilo que é a vontade de Deus, é odiar aquilo que Deus prescreveu, é odiar aquilo que é para o bem do próprio povo. E não significa o que o povo quer simplesmente, porque às vezes o povo quer algo que possa fazer mal a ele mesmo, como nossas crianças, que por vezes querem coisas que nós sabemos que vão fazer mal para elas e nós não damos. Um pai responsável e amoroso nunca vai dar algo, ou vai permitir que o filho faça algo que sabe que vai ser para o mal dele. Mas aquelas autoridades que deveriam amar o bem, promover a justiça, o juízo, promover aquilo que era direito, odiavam aquilo que era direito. E aquelas autoridades que deveriam odiar o mal, odiar aquilo que é contrário à vontade de Deus, aquilo que faz mal para o ser humano, aquilo que promove o pecado. Diz o texto que eles amavam o mal. Vocês odeiam o bem e amam o mal. E aí numa linguagem, meus irmãos, aqui é claro que é metafórica, né? Uma linguagem figurada, ele diz, arrancam a pele do meu povo e a carne de cima dos seus ossos. Percebam, uma linguagem muito forte. E ele continua e ele diz, vocês comem a carne do meu povo e lhes arrancam a pele, quebram os seus ossos e as repartem em pedaços que vão para a panela e em carne que vai para o caldeirão. É uma imagem aqui, a gente fica imaginando, é algo terrível, não é? Mas esta imagem é para mostrar o que aquele ódio ao bem e aquele amor ao mal estava causando ao povo. Estava fazendo mal para o povo, estava fazendo o povo de Deus sofrer. Autoridades que odeiam o bem, amam o mal, fazem o povo sofrer, pecam contra Deus, e o pecado maior é contra Deus, o Deus justo, o Deus santo, o Deus que promove o bem, e pecam e prejudicam o próprio povo. Comentarista bíblico Richard Phillips, e eu quero fazer questão de deixar claro que eu estou lendo o comentário dele, porque hoje em dia parece que é o crime de opinião. Então, foi o que ele disse, mas não há problema, é o meu pensamento também. Diz assim, ele diz assim, hoje sofremos com uma calamidade semelhante por parte das autoridades. Ele está falando da realidade do seu país, dos Estados Unidos, mas que é a nossa realidade hoje no Brasil também. Que se deleitam com o mal e odeiam o bem. Homens e mulheres que presidem nossos tribunais, aos quais foi confiada a aplicação das nossas leis, têm se deleitado em derrubar cada padrão de justiça e decência. E ele continua. Eles preservam o direito, entre aspas, das mães de matarem seus filhos no ventre, em nome de seu estilo de vida de liberdade. Sob a autoridade das nossas cortes, as Bíblias são arrancadas das mãos de meninos e meninas nas escolas públicas. E ele continua. Padrões de decência sexual e ordem familiar, observados desde o início da civilização, têm sido derrubados. E ele continua. Enquanto isso, o Estado se alegra com o dinheiro arrecadado por meio do vício do jogo alimentado por nossas loterias estaduais. Toleramos a degradação da mulher na pornografia e muitas pessoas em posição de poder se exultam em estilos de vida opulentos, financiados por aqueles que compram sua influência. Vejam, meus irmãos, se isso não tem tudo a ver com a nossa realidade, dos nossos governantes. Leis que vão contra a vontade de Deus. Práticas dos nossos governantes no executivo e também no judiciário, que vão contra o direito de Deus.
Por meio de Miqueias, então Deus chamou os governantes e os chefes de Judá para prestação de contas, e Ele fará o mesmo, não tenham dúvidas, irmãos, com os nossos líderes. Portanto, você não precisa se desesperar no sentido de que, será que Deus não está vendo o que está acontecendo? Será que essas autoridades vão ficar impunes? Não. O Deus, meus irmãos, que estabelece as autoridades, o Deus que governa este universo, Ele não é indiferente ao que está acontecendo, aos atos maus desses governantes. Ele os responsabiliza e Ele, meus irmãos, também vai condenar essa liderança. A condenação dos nossos líderes perversos, porém, será compartilhada por aqueles cujos votos os elegeram. É por isso, irmãos, que a nossa preocupação deve ser em relação a quem nós vamos eleger. Nós estamos próximos aí a eleições municipais e às vezes a gente é tão indiferente. Nós somos indiferentes. E nós precisamos, meus irmãos, levar isso a sério. Nós precisamos considerar se aqueles a quem nós vamos votar para prefeito, para vereador, em outras eleições, senadores, governadores e presidente, se são pessoas que executam o direito, que amam o direito, porque para alguns basta dizer assim, o importante é ser uma pessoa capacitada. É claro que precisa ser pessoa capacitada, mas precisa ter caráter também. Precisamos, meus irmãos, observar plano de governo, precisamos observar ideologia do partido, porque senão nós iremos sofrer. Mas não tenham dúvidas, essas autoridades são responsabilizadas e sofrerão a condenação. Os oficiais das cortes não se preocupavam com os outros, não tinham paixão pela justiça. Suas ambições se limitavam a satisfazer seus próprios apetites e desejos. E percebam Deus através do seu profeta. Miqueias não estava insinuando que os líderes perversos de Judá estavam, como eu disse, literalmente devorando o povo. É figura de linguagem, viu, crianças? Não fiquem assustados, porque é só uma figura de linguagem. É para mostrar como aqueles governantes, eles estavam praticando o mal. Estavam indo contra os mandamentos do Senhor, contra os 10 mandamentos, por exemplo, que promove a vida e o bem-estar do nosso próximo. Então, meus irmãos, Deus, Ele não é indiferente. O Deus Santo abomina todo o pecado. E o que você deve fazer é avaliar o seu coração. Como você tem agido. E por último, queridos, em terceiro lugar, o Senhor, o Santo Sublime, que não é indiferente às ações das autoridades, Ele executa o seu juízo contra elas. Ele não somente as responsabiliza, Ele não somente as condena, como nós vimos nos versos 2 e 3, mas Ele executa o seu juízo. Olhem comigo o verso de número 4. Eu quero convidar os irmãos que puderem, para que leiam comigo agora, leiamos. Um dia eles hão de invocar o Senhor, mas Ele não os ouvirá. Naquele tempo esconderá deles a sua face, por causa do mal que praticaram. Percebam, irmãos, que nosso Deus não é indiferente à maldade dos governantes. Diz aqui Miqueias, o Senhor através do seu profeta Miqueias, um dia eles hão de invocar o Senhor. E o que vai acontecer? O Senhor não os ouvirá. Que coisa terrível. Alguém invocar a Deus, buscar a Deus e não ser ouvido. A Bíblia, meus irmãos, fala do juízo do Senhor. É um assunto que muitas pessoas não gostam de falar sobre ele. Há muitas igrejas que nem mencionam isso. Mas foi um tema que o nosso Senhor Jesus tratou, e tratou com clareza, e algumas vezes, Deus executará o seu juízo. A Bíblia fala do inferno, a Bíblia fala do estado de ausência da presença de Deus, ou pelo menos da presença benfazeja, a presença abençoadora, a presença amorosa, porque a presença de Deus no inferno será uma presença condenatória, de juízo, de ira, não uma presença amorosa. E aqui, ele está descrevendo a pior coisa que pode acontecer com alguém, a pessoa invocar o Senhor e não ser ouvido. Ele diz, naquele tempo esconderá deles a sua face, por causa do mal que praticaram.
Essa ameaça, meus irmãos, pressupõe os julgamentos já profetizados pelos sermões anteriores de Miqueias. Quando os irmãos observam no capítulo 1, no verso de número 12, ele vai dizer assim: os moradores de Marote suspiram pelo bem, porque o Senhor fez o mal chegar até as portas de Jerusalém. O desastre estava se aproximando dos portões de Jerusalém, como nós vimos no capítulo 1, no verso de número 12. E um comentarista bíblico chamado John Mackay, ele explica: aqueles que desprezaram as obrigações da aliança não serão capazes de recorrer à assistência de seu Senhor no dia da calamidade. Seu pecado os separa de seu Deus. E percebam, meus irmãos, que este é um tema que não está distante de nós e aplicado apenas às autoridades, aos magistrados. Porque talvez você ouça isso e diga: que bom que isso não tem nada a ver comigo. Eu não faço parte do executivo, do legislativo, do judiciário. Eu não faço parte de liderança nenhuma, nem mesmo da igreja. Isso não tem nada a ver comigo. Será? Você que é marido, que recebeu do Senhor a autoridade de governar o seu lar, que recebeu do Senhor a responsabilidade de liderar a sua esposa em amor, uma liderança em amor, de liderar os seus filhos e criar os filhos, porque lá em Efésios 6, quando Paulo diz: pais criam seus filhos na disciplina e correção do Senhor, ali a palavra pais é para se referir a homens, é o pai. Não que a mãe não tenha também a responsabilidade, mas a responsabilidade maior é do pai, dos homens. Como nós temos exercido essa autoridade? Promovendo a glória de Deus e o bem da nossa família? Você que é líder em qualquer outra área, você deve avaliar o seu coração, porque, meus irmãos, esta palavra não está distante de nós, e eu temo, irmãos, que nós não sejamos talvez tão diferentes, não estejamos tão diferentes daqueles líderes para o qual Deus fala, expõe, os responsabiliza, os condena e executa o seu juízo contra eles. Esse princípio, meus irmãos, é reafirmado no Novo Testamento pelo apóstolo Pedro, que ordena que os maridos amem e cuidem de suas esposas, para que não se interrompam as suas orações. Porque lá em Malaquias 2,14, vai falar que o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com o qual foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança, e que isso interrompe as orações, e Pedro vai aplicar isso no Novo Testamento. Então, irmãos, cabe a nós que recebemos autoridade da parte de Deus, usar dessa autoridade não para o nosso bem simplesmente, não para o nosso benefício pessoal, não para o mal daqueles que estão sob a nossa liderança, mas uma autoridade para a glória de Deus, uma autoridade para o bem daqueles que estão sob a nossa liderança. Cabe a nós, servos do Senhor, que estamos nesse mundo caído e mau, com magistrados civis que por vezes odeiam o bem e amam o mal, cabe a nós não nos deixarmos levar pelo ódio, pela revolta, pelo desânimo, mas confiar no Deus que os instituiu, o Deus que não é indiferente, o Deus que conhece cada ato mau, um Deus que responsabiliza, que condena e que executará o seu juízo contra essas autoridades. Saber disso, meus irmãos, nos livra da revolta, de querer fazer vingança com as próprias mãos, e nos leva a, confiados no Senhor, sermos cidadãos que agem com responsabilidade, principalmente na hora de votar, e também nas nossas atitudes, porque cabe a nós, como servos do Senhor, sal da terra e luz do mundo, agirmos promovendo o bem, amando o bem e odiando o mal nas nossas práticas diárias, porque lembrem-se, irmãos, os nossos governantes representam a nós. E eu fico pensando, quão diferente que são os nossos governantes daqueles que governam? Será que eles não exemplificam aqueles que eles governam, que os elegem? Então cabe a nós, meus irmãos, uma vida também de amor ao bem e ódio ao mal. Nós, por vezes, nos preocupamos com o nosso próprio bem-estar e, por isso, agimos, por vezes, com crueldade, ou podemos agir com crueldade para com o nosso próximo.
prejudicamos os outros com a nossa conduta como pais e filhos, como maridos e esposas, como chefes e funcionários, como pastores, presbíteros e até mesmo membros da igreja. Assimilamos o espírito daqueles governantes de Jacó, daqueles cabeças de Jacó e dos chefes da casa de Israel. E se Deus impuser sobre nós o seu juízo, não poderemos dizer Deus está sendo injusto, porque por causa do nosso pecado, cada um de nós merece, de forma justa, a condenação. Mas, irmãos, nós não poderíamos terminar essa mensagem sem lembrar que existe um governante que é diferente desses governantes citados por Miqueias. Um governante, na verdade, que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É o Rei sublime, do qual nós cantamos ainda há pouco. É um governante, meus irmãos, que não odeia o bem e ama o mal, pelo contrário. É um governante que ama o bem e odeia o mal. É um governante, meus irmãos, que não arranca a pele, esmaga os ossos e destrói a carne do seu povo. Pelo contrário, é um governante que deu o seu próprio corpo por amor a nós. O governante justo e poderoso, do qual eu falo, é o nosso Senhor Jesus. E é nele, queridos, que deve estar a nossa esperança. É nele que deve estar a nossa confiança. É a ele a quem nós devemos amar e servir. E o verso 4 diz, um dia eles hão de invocar o Senhor, mas ele não os ouvirá. Sabe, queridos, para aqueles que pertencem a esse governante justo e bom que é Cristo, estes nunca passarão por isso. Porque na cruz Jesus não foi ouvido pelo Pai. A ponto de dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Porque ali ele estava carregando sobre ele a culpa dos nossos pecados. Para que nós nunca, absolutamente nunca, deixemos de ser ouvidos, atendidos, cuidados pelo Pai. Ele é o nosso bom, perfeito e forte governante. Ele é aquele que nunca esconde de nós a sua face. Ele é aquele que levou sobre si a condenação do mal que nós praticamos. A Ele toda a glória. Nele a nossa confiança e segurança. Ele que executa o seu juízo. E que levará e que virá para que possamos um dia habitar com Ele, reinar com Ele eternamente.